Meus queridos e amados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre o pregador e a mensagem. Mas o que é pregar? Pregar, etimologicamente, significa fazer proclamação como arauto, mensagem pública. Um substantivo aparente é querigma, que significa proclamação, anúncio. O pregador é um mensageiro de Deus trazendo boas novas para os homens, aludido em Marcos capítulo 16, versículo 15. O pregador, como mensageiro, precisa ser fiel à mensagem que recebeu, sem acrescentar ou diminuir a mensagem. Há 3 tipos de mensagem: a mensagem que o povo quer ouvir, a mensagem que o pregador quer falar e a mensagem que Deus quer falar. Quando falamos a mensagem que Deus quer, Deus se responsabiliza, Deus age, Deus opera. O pregador, ele é um aluno que nunca se forma. Por isso, o pregador precisa ler, estudar e sentar para ouvir. Quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Quem não senta para escutar, não pode ficar de pé para falar. Mas vamos destacar agora alguns conselhos para os pregadores. E o primeiro conselho que eu quero destacar aqui é: cuidado com a síndrome do papagaio e do eco. Cuidado com a síndrome do papagaio e do eco. O papagaio fala tudo o que escuta. O eco é a repetição de um som, a repetição de uma voz. E Deus não te chamou para ser eco, Deus te chamou para ser voz. O pregador que ama o seu ministério não pode repetir tudo o que escuta. Vivemos em tempos de grandes heresias. Antes de repetir, pesquise se é verdade. Procure investigar, procure saber se é verdade aquilo que você escutou. Segundo conselho para os pregadores: invista no seu ministério, invista na sua chamada, compre livros, faça cursos, estude a palavra. O pregador precisa conhecer a Bíblia e ter um bom conhecimento geral. Precisa conhecer um pouco de tudo: história, matemática, geografia, filosofia, teologia. Precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento você tem que ler, estudar. Há 3 tipos de conhecimentos: conhecimento herdado, conhecimento pesquisado e conhecimento revelado. Herdado, pesquisado e revelado. Conhecimento herdado é aquele que você herdou de alguém. Alguém te ensinou, os seus pais, seus professores, seu pastor, seu amigo. Alguém passou para você. Conhecimento pesquisado também é chamado de conhecimento acadêmico. É aquele que você estuda para adquirir conhecimento. E tem o conhecimento revelado. Esse vem de Deus. Então o pregador ele precisa desses conhecimentos para ter um ministério bem-sucedido. Terceiro conselho para pregadores: seja original, seja você mesmo. É normal no início do seu ministério você se identificar tanto com um pregador a ponto de imitar algumas coisas. Porém, com o passar do tempo, você precisa colocar a sua personalidade, a sua identidade no seu ministério. Vitor Hugo disse: um leão que imita um leão deixa de ser um leão e torna-se um macaco. Então, no início do seu ministério é até normal você imitar alguém, mas com o passar do tempo, você precisa colocar a sua identidade no seu ministério. Outro conselho para pregadores: não esqueça da oração. Não esqueça da oração. O pregador precisa orar. Perguntaram para W. Toze,
um pastor norte-americano que viveu na década de 60. O que é mais importante para a vida do crente? A oração ou a palavra? Ele respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para o pássaro voar? A asa esquerda ou a asa direita? Para o pregador ser bem-sucedido, ele precisa da oração e da palavra e da oração. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Lendo, você cresce no conhecimento. Orando, você cresce na graça. Então não esqueça da oração. Não confie só em você. Busque a Deus e Ele vai te dar unção. Outro conselho para os pregadores: cuidado com as palavras. O pregador precisa ser entendido por todos. Então cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você fala. Procure as palavras mais simples, mais populares, aquelas palavras que todo mundo pode entender. Você pode ter uma oratória polida dentro do vernáculo, mas procure ser entendido. Outro conselho para os pregadores: seja atual. Seja atual, meu irmão. Aprenda a observar as datas, as festas, os fatos do dia a dia, para você ser atual. Procure também honrar as datas. É Páscoa, traga uma mensagem de Páscoa. É final de ano, é Natal, traga uma mensagem relacionada. Então, seja atual. Outro conselho para pregadores: não se preocupe com os resultados da mensagem. Se preocupe com a mensagem. Os resultados da mensagem não dependem de você, depende de Deus. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que faz milagres, é Deus que movimenta o povo. Se Deus não movimentar, não é você com a sua oratória, com a sua habilidade humana. Você pode gerar movimento, mas avivamento só Deus e a sua palavra. Suba no altar com a consciência tranquila que você fez sua parte. Você leu, você estudou, você orou, você consagrou. Agora o resultado da mensagem vem de Deus. Então pregue a mensagem, pregue a palavra. A mensagem é a palavra de Deus, é a Bíblia, é as Escrituras. O pregador não cria a mensagem, ele estuda a mensagem. E a mensagem é a palavra de Deus. A mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. O pregador é apenas o porta-voz da mensagem. Aleluia! O pregador é apenas o porta-voz, ele vai pregar o que está na Bíblia. O conteúdo é a palavra de Deus. Para uma boa mensagem, precisamos observar alguns princípios. Para você ter uma boa mensagem, você precisa observar alguns princípios. Primeiro princípio: conheça o texto. Conheça o texto. Para conhecer o texto, é preciso ler, estudar, se familiarizar com o texto. Leia o texto, faça anotações, tenha auxílio de concordância, dicionários, comentários bíblicos. Deixe o texto entrar em você. Conheça o texto e o contexto. Conheça o texto e o contexto. Há uma frase muito usada: texto sem contexto é pretexto para heresias. Então o pregador precisa conhecer o texto e o contexto. Quando falamos de contexto, há 7 tipos de contexto: contexto imediato, contexto remoto, contexto geral, contexto histórico. 7 tipos de contextos, mas os mais usados são o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato são versículos que vêm antes ou depois do versículo em apreço. Então, versículos que vêm antes ou depois daquele texto ali que você está analisando. Já o contexto remoto
ele pode estar no mesmo capítulo, ou em outro capítulo, ou em outro livro, ou até de um testamento para o outro. Então conheça o texto e conheça o contexto para você se familiarizar com a palavra. Conheça as linguagens da Bíblia. A Bíblia tem 3 linguagens: a literal, a figurada e a alegórica. A Bíblia também tem 22 linguagens retóricas. Tem metáfora, parábola, hipérbole, alegoria, símbolos, tipos, enigmas, antropomorfismo, presopopeia, ironia. Então o pregador precisa conhecer esses tipos de linguagem para pregar a palavra de Deus e ser um pregador bem-sucedido. Segundo princípio para você pregar uma boa mensagem. Segundo princípio, explique o texto. Explique o texto. Ninguém explica o que não conhece. Explicar o texto envolve 4 princípios. Para você explicar o texto, você tem que conhecer esses 4 princípios. Primeiro princípio, quem falou na Bíblia? Quem falou no texto? Quem falou na passagem que você leu? Na Bíblia, 3 seres falam: Deus, o homem e o diabo. Então na Bíblia você tem essas 3 pessoas que falam: Deus, o homem e o diabo. Então você precisa conhecer quem falou no texto. Foi Deus? Foi o homem? Foi o diabo? Porque senão você pega um texto que foi o homem que falou e você pensa que foi Deus que falou. E você aplica errado, porque você vai aplicar como foi Deus que falou, mas na verdade foi o homem ou o diabo. Então conheça quem falou. Segundo princípio, para quem falou? Então, quem falou? Segundo princípio, para quem falou? Para Israel? Para a igreja? Para os gentios? Tem 3 povos na Bíblia: Israel, a igreja e os gentios. Então, quem falou? Para quem falou? Essa mensagem é para quem? É para Israel? É para a igreja? É para os gentios? Terceiro princípio, em qual época falou? Qual o contexto da época? Qual o pano de fundo? Então você observa quem falou, para quem falou, qual época falou. Quarto princípio, para você ter uma mensagem boa, uma mensagem abençoada. Qual o objetivo dessa palavra? Qual o objetivo do texto? O que Deus quis falar nesse texto? Então os 4 princípios são: quem falou, para quem falou, qual o propósito do texto e em qual época falou. E o último princípio aqui, para você ter uma boa exegese, para você ter uma boa mensagem: explique o texto, ou aplique o texto, melhor falando. Aplique o texto. Aplicar o texto é trazer a mensagem para o dia a dia dos ouvintes, é trazer lições para as pessoas que estão ouvindo você. Então você já falou a mensagem, agora você precisa aplicar. O que essa passagem traz para nós? O que essa passagem traz de lições para os dias odiernos? O que essa palavra traz de lições para o contexto atual? Então você está aplicando o texto. Então você precisa desenvolver uma mensagem nesses 3 princípios: conhecer o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu sou o pastor Adevan Silva e você pode me acompanhar aí no canal no YouTube, Adevan Silva. Procura lá, você vai achar. Estamos juntos em oração. Continue orando por nós e até a próxima aqui nesse canal. Deus abençoe. Deus seja contigo sempre. Um abraço.